Bom dia, eu sou a cursista Kelly Cristina de Carvalho Pinho, do primeiro ano do estágio probatório. Estou para fazer a implementação da modalidade equipe gestora, tema de referência 3. Quem vai participar comigo é a professora do componente de geografia, Aparecida de Cássia Segalo. Bom dia, Cássia. Bom dia. Eu sou cursista do estágio probatório e a nossa implementação deste tema era uma análise das avaliações internas e externas. Nós tivemos recentemente a prova Paraná, primeira edição, né? Então, o início desse planejamento da implementação foi essa análise, tanto das nossas avaliações aqui, como da prova Paraná. Eu trouxe aqui para você o documento do RCO, e aqui também eu deixei aberto do BI, seu componente de geografia. Né? Então, assim, a turma que eu escolhi para fazer essa implementação foi a turma do primeiro ADMA. Por quê? Em relação à prova Paraná, foi a turma que teve a menor porcentagem de acerto de todos os primeiros anos. E foi uma surpresa. Sim, isso é excelente. Porque é uma turma muito boa, é uma turma que produz, né? Os professores elogiam muito. Então, quando a gente olha o relatório do RCO e o Power BI, dentro do seu componente de geografia, a gente percebe ali que as notas estão concentradas mais no azul verde. A minha aqui, né? Isso. Eu fiz o cálculo da média e eles têm uma média de notas na sua turma, no seu componente, de 90%. Então, assim, é uma turma que tem um rendimento excelente, né? Só que quando a gente foi para a prova Paraná, aí o seu componente teve um descritor que ele foi bem preocupante. Olha lá, descritor D08, que é identificar diferentes formas de orientação e localização no espaço geográfico. Nós tivemos uma porcentagem de 18%. E sendo que esse conteúdo, essa parte, é abordado no sexto ano, esse descritor. E você percebe essa dificuldade mesmo desse descritor quando você ministrou as aulas assim? Não, porque sexta-feira eu fiz uma aula com ele sobre localização eu estou explicando os fatores climáticos, e para explicar os fatores climáticos com eles, eu tenho que falar sobre os hemisférios, da localização do norte, sul, leste, oeste, e muitos, a maioria praticamente, eles sabiam se localizar ali. Ainda fiz a comparação por conta do conteúdo, dos fatores climáticos, a linha do Equador, porque a linha recebe maior incidência de luz solar, daí eu peguei os alunos que são do Nordeste, para eles explicarem se lá no Nordeste faz frio, não faz frio. E os professores, esse frio que está fazendo aqui, nós nunca tivemos lá. Daí peguei, por um acaso, uma aluna que mora em Santa Catarina, e ela falou, esse frio que faz aqui não tem nada a ver com Santa Catarina. Daí eu já abordei na questão, fiz o meu mapa do Brasil lá na sala, e mostrei para eles, o Nordeste, porque tem maior incidência de luz solar, é mais quente, nós, por estarmos numa área temperada, é mais frio. Então, trabalharam todo o tempo com ele sobre isso. E quando a gente pensa lá na taxonomia de Bloom, talvez a gente pode pensar lá na pirâmide, né? Sim. Eles têm mais facilidade para aqueles verbos do lembrar, identificar, e aí quando precisa da análise mais criteriosa, aí é quando pega um pouquinho mais, né? De acordo com a análise, Cássio, eu trouxe aqui para você, o grupo de alunos que teve a menor porcentagem de acertos. Então, foram 18 alunos que tiveram maior dificuldade nesse descritor. Dentre eles, a gente observa alguns estrangeiros. Sim. Né? O Fábio, a Daivê, que é estrangeira. Mas, Oranieres, mas o Arthur... É excelente. Né? E a gente percebe que ele teve uma dificuldade. Essa Camila é muito boa. Esse menino aqui, o Ivanildo, ele é nordestino. Ele foi um dos alunos que participou da aula falando da questão aqui do Nordeste. Aqui, professor, lá a gente nunca sentiu esse frio,
Mas, Kelly, eu acredito também, será que não foi uma dificuldade de interpretação? De interpretação, pode ser. Tá. Sabe o que eu senti nessa turma? Nós tivemos muitos feriados na quinta e na sexta. Nós tivemos excesso. Então, acho que esse ano eu peguei, acho que 3 feriados que ficou comprometida essa turma. De repente, pode ser isso? Pode ser. Porque daí, quando chegou na prova Paraná, de repente, eles não conseguiram aprimorar tanto o conteúdo. Pode ser. Pode. Agora, né, a nossa prioridade vai ser olhar para esse descritor e Sim. inserir algumas atividades de recomposição no segundo trimestre. Sim. Nós tivemos um descritor secundário, que eu quero mostrar também aqui para você. E é D28. Aqui. Que é compreender a relação entre vegetação e outros elementos naturais. Essa aula que você está falando do crime e tudo mais, você já conseguiu, né, abordar esses aspectos então, aqui. Porque a gente já trabalha, daí eu trabalho, aí nessa época, nesse conteúdo, eu trabalhei muito a tundra, com eles, que é um tipo de vegetação, que ela está no extremo, está nos polos, e a gente vai falando, né? Só que, às vezes, Kelly, a gente, nem todo mundo está ali naquele momento prestando tanta atenção. É uma turma numerosa. Numerosa. E ali, para a gente atrair a atenção deles, é difícil, igual o Arthur. Eu fiquei surpresa com a nota dele aqui, porque geralmente é o melhor aluno. Até, assim, né, em outros momentos que eu conversei com alguns professores sobre esse resultado do primeiro ADM, porque realmente foi uma surpresa, Sim. né? Alguns professores levantaram um questionamento assim, será que eles não estão se dedicando também mais para aqueles componentes da parte técnica, do profissionalizante? Pode ser. Né? E, de repente, os outros componentes, eles não estão trabalhando com tanto afinco. Pode ser. Pode ser mais um elemento para a gente observar, né? Sim. Mas como que você pensa em que elementos a gente pode inserir, né, na prática agora do segundo trimestre para trabalhar esse descritor de 08? Ó, eu já fiz trabalho da Copa com os alunos da sala, né, nos primeiros anos, e eu percebi, assim, que eles gostam de trabalho, eles colocam a mão na massa. Então, você levar o material e falar assim, eu quero isso, isso, isso. De repente, nós trabalharmos dessa forma, fazendo cartazes, cada um produzindo cartaz e deixar exposto em sala de aula, porque é aquela história. Se você está lá o cartaz visual, todo dia você vai lembrar. Eu penso mais a questão de fazer os cartazes e como eu faço sempre nas aulas, toda aula retomando. Até na sexta-feira eu falei, pessoal, isso aqui a professora explicou no começo do ano. Alguns alunos vão falar assim, professora, mas você já explicou. Eu falei, mas cada aluno tem seu tempo de aprender. Aí eles falaram assim, professora, mas não precisa. Eu falei, não, mas eu vou fazer. Porque às vezes aquele que precisa, ele não vai falar, professora, faça de novo. Daí eu expliquei tudo de novo, aí os paralelos, os meridianos, aí toda aula você tem que fazer recapitular, né? Retomar, porque eles estão sempre, a gente acha que eles estão prontos, mas ainda tem algumas lacunas, sim, né? Sim. E até eu ia perguntar isso, se é possível reorganizar esse plano, né, de trabalho do segundo trimestre com a inserção das metodologias antigas, né? Com certeza. Tecnologias, então você pensa que é possível. Sim, com certeza. Porque por mais que a gente tenha aqui esse grupo de 18 alunos que tiveram um rendimento mais baixo, mas foi um descritor que ficou baixo no geral, né? Então, mas eu tenho um outro ponto também que eu não sei, quando eles vão fazer avaliação minha, muitas vezes eu deixo mapas com eles em mãos, então para eles pesquisarem, de repente, como a prova Paraná, eles não têm uma fonte de pesquisa ali, eles podem, de repente, ficar mais inseguros, né? Então, porque eu tenho um trabalho também sobre o relevo para eles,
com um trabalho extenso, mas, tipo assim, eles pesquisaram, eles foram atrás, fizeram imagem. É uma coisa, está no primeiro ano do ensino médio, mas eu acho assim, eles têm que saber desenhar, não precisa ser artista, mas a partir do momento que eles vão fazendo um desenho, Cássia, acho que eles aprendem assim, bem mais, vai marcar para eles. E nessa parte da localização. Auxilia. Aí os alunos falam, professora, ficou bom o desenho. Eu falo, filho, você fez, eu já considero. Mas, professor, nunca mais eu vou esquecer. Bem, Cássia, então, assim, a gente tem, né, algumas metas aí em relação a esse descritor, a gente tentar elevar a porcentagem dele para pelo menos aí 50%, né? Sim. Então, a gente vai avaliando com atividades Tá. e o prazo vai ser ao longo do segundo trimestre. Tá, e conforme eu for fazendo, a gente trabalha junto, a gente sempre vai comunicando, e eu vou te passando o que a gente está fazendo para você observar o trabalho. Aqui, no portal dos dados da Prova Paraná, ele veio a sugestão dessa aula aqui. Você sabe, lembra, né? Essa é a aula que eu falei que eu trabalhei no começo do ano. Então, essa daqui você já passou por ela. Sim, lembra que eu falei? Das coordenadas. Aí eu estou trabalhando climas agora. Aí eu volto tudo isso daqui para falar do paralelo, que da linha do Equador é zero, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Você vê, eu não falei para você? Você vê como que vai? Esse aqui também, você já passou por ela. Que aula que é? Aula 13. Essa é da Geografia do Paraná. Isso. Passei. Expliquei os tipos de florestas. Eu até dei para eles, eu fiz um resumo de tudo isso daqui, está no caderno deles. Você pode olhar, eu fiz um resumo dessas florestas, deixei bem condensadinhas, bem esmiuçadinho, e depois eles fizeram um trabalho sobre isso. Os mapas mentais têm ajudado bastante, né? Ajuda. Você fez aquele latitude, longitude, a forma que você organizou. Você viu os amigos? Muito claro. Então, a gente trabalha dessa forma, né? Você vai me dando feedback, né? De quando a gente conseguiu. Você sabe o que é, Kelly? Se eles pegarem ali na geografia, aquele que eu falo que retomo em toda a aula, se eles pegarem o ponto X da geografia, eles deslancham, mas ali, por isso que eu volto, toda a aula, eu faço meu desenho no quadro. Você viu o que eu falei? A aula 6, eu já tinha dado para eles, faz tempo, mas eu falo, para eu explicar o clima, eu volto lá, por que a linha do Equador, por que a latitude, o que é longitude, aí eu vou explicar a altitude também. Você vê como que a gente sempre tem que fazer essa retomada, porque para eles entenderem como que é o processo. Obrigada. Imagina, precisando. Implementação.